Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1092 do STF. Antes de começar, nos segue no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada. E por último, aquele convite mais especial de todos, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso aos materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada. São centenas de leis integradas e mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, tudo incluído em uma única assinatura, que te dá acesso a um material semanalmente atualizado, através desses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio e que vem na forma escrita através de um informativo único que já compila informativos do STF, STJ, jurisprudência em tese e novidades legislativas. Então, tudo o que você precisa. Gente, não deixa de nos seguir no Instagram, de fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, porque teremos o pré-lançamento do Mapa do Aprovado no dia 2 de junho de 2023. E o Mapa do Aprovado vai te ensinar a ter autonomia na hora de criar um plano de estudo perfeitamente adaptado à tua realidade e também super estratégico de acordo com o teu objetivo. Então é o que você precisa para conseguir ter autonomia e ter estratégia no teu estudo. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da proporcionalidade, da igualdade e da razoabilidade, lei distrital que obriga as distribuidoras de combustíveis a instalar as suas espessas lacres eletrônicos nos tanques de armazenamento dos postos revendedores que exibem a sua marca, e dispensa dessa exigência os postos de bandeira branca, não vinculados e sem compromisso firmado com determinada distribuidora. Vamos lá, que lei é essa? É a Lei Distrital 3228 de 2003. Essa lei, ela basicamente determinou que os postos de gasolina com bandeira, o que é o posto com bandeira? É, por exemplo, o posto BR, o posto Ipiranga, o posto Shell, enfim, é aquele posto que ele está vinculado a uma determinada revendedora e aí ele só adquire combustível nessa revendedora, que é, por exemplo, Petrobras, Shell e etc. Mas qual é a importância disso? A importância disso é que esse posto ele acaba tendo a credibilidade. Eu, por exemplo, vou abastecer meu carro, eu sinto muito mais confiança quando é um posto BR, por exemplo, que eu sei, ou melhor, pelo menos tenho uma expectativa de que essa gasolina tem uma procedência. Diferente disso é o posto de bandeira branca, que é aquele posto que não exibe nenhuma distribuidora e que por isso ele pode comprar combustível de qualquer uma delas, de acordo com o que esteja mais favorável para ele naquele momento. E aí, o que essa lei distrital determinou? Ela determinou que aquele posto que não é de bandeira branca precisaria bancar, ou seja, ele iria pagar pela instalação de um lacre eletrônico, com o objetivo de só permitir a abertura e fechamento desse tanque nos momentos em que chega aquele caminhão-tanque da distribuidora para abastecer. E para que isso? Para garantir que o dono do posto não vai adulterar, não vai trazer combustíveis de outras revendedoras para poder abastecer. E aí, essa lei é constitucional ou não? Resposta: ela é inconstitucional, mas provavelmente você errou o motivo aí na sua cabeça pelo qual essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque ela é inconstitucional materialmente. O STF entendeu que não havia ali uma proporcionalidade, então ali, basicamente, os argumentos foram violação do princípio da proporcionalidade, igualdade e razoabilidade. Mas essa lei é formalmente constitucional, porque compete União, Estado e DF legislar concorrentemente sobre produção e consumo, está no artigo 24, inciso 5º, se entendeu que essa é uma norma que trata sobre proteção do consumidor, então, de fato,
uma lei distrital poderia sim tratar sobre esse tema, mas no caso concreto se entendeu que essa lei especificamente é uma lei inconstitucional por questões materiais, não por questões formais. Então, muito cuidado. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei Orgânica da DPU, Lei Complementar número 80 de 94, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional e o princípio da isonomia, norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado ou tempo de serviço público em geral como critério de desempate na aferição da antiguidade para promoção e a remoção de defensores públicos locais. Esse julgado é muito importante. A lei aqui em questão é a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mas vários outros estados adotam previsões idênticas até mesmo nas suas leis orgânicas. Então, por exemplo, eu conferi no estado do Pará, a Lei Orgânica da Defensoria Pública tem a previsão praticamente igual. Mas, em resumo, aqui na Lei 11.795 de 2002, do Rio Grande do Sul, determinava-se que, para efeitos de promoção e remoção, a antiguidade na carreira ela seria apurada na classe e determinada pelo tempo efetivo, de efetivo exercício na mesma. Então, determinada na classe e o tempo de efetivo exercício nessa classe. Só que, em caso de empate, os critérios seriam os seguintes: será considerado mais antigo o defensor que contar com mais tempo de serviço na carreira de defensor, ok. 2. Contar com maior tempo de serviço público no Estado, isso aqui para mim é o mais problemático. 3. Maior tempo de serviço público em geral, também problemático. 4. Maior idade. E 5º, melhor classificação no concurso para ingresso na Defensoria Pública do Estado. E aí, essa lei é constitucional? Gente, não é. Não é constitucional. Esse critério, maior tempo de serviço público no Estado e maior tempo de serviço público em geral, não são critérios constitucionais. Há um desrespeito ao princípio da isonomia, especialmente quando você acaba dando um peso maior ao serviço público no Estado. Por quê? Porque, por exemplo, que o indivíduo que já foi servidor público no Estado do Rio Grande do Sul tem que ter prevalência sobre o outro indivíduo que foi servidor público no Estado do Ceará. Não faz sentido, de fato. Isso quebra a isonomia completamente. E, da mesma forma, o maior tempo no serviço público, em geral, também não é algo isonômico. E, além disso, se entendeu que não existe previsão a nível federal. Da análise da Lei Complementar 80 se entendeu que esse não era o critério adotado e que, por isso, não seria possível, no âmbito estadual, a lei prevê dessa forma. Entendo que é uma decisão corretíssima e eu até penso, veja só, o indivíduo A foi empossado como defensor público e ele já foi antes servidor público do município. O servidor B, ele foi empossado como defensor público e ele foi advogado a vida toda. Por que que o que foi servidor público do Estado tem prevalência na hora de subir na carreira, ou do município, enfim, qualquer que seja, em relação ao que foi, por exemplo, advogado durante toda a vida, que também é uma função essencial da justiça, a advocacia. Então, enfim, por que que um tem prevalência em relação ao outro? Não faz muito sentido, realmente. Então, entendo que acertadíssima essa decisão do STF, e por ter sido aqui uma decisão em um ADI, vai ter um peso muito grande, com certeza, já que várias outras leis orgânicas de defensoria trazem previsões semelhantes. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 75 de 93, Lei Orgânica do MPU, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional e o princípio da isonomia, norma estadual que fixa tempo de serviço público no ente federado e o maior número de filhos como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção de membros do Ministério Público local. E essa lei aqui, em primeiro lugar, ratio decidendi é a mesma em relação ao cargo de defensor público. Aquilo que se aplica ao defensor público se aplica ao promotor de justiça, ao membro do Ministério Público, enfim, mesma coisa. Só que essa lei
estadual, que foi do estado de Minas, Lei Complementar 34 de 94, ela foi além e ela trouxe uma previsão que eu achei até meio jocosa, para falar a verdade. Maior número de filhos como critério de antiguidade. Enfim, gente, vamos lá, né? Não faz sentido. Não consigo imaginar de que forma isso pode fazer sentido. Então, realmente, maior número de filhos não é um critério de antiguidade e assim não pode ser previsto na legislação estadual. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei dos Agentes Públicos, Lei nº 8.112 de 90, destaque da seguinte forma: é constitucional norma estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar. Contudo, é possível conceder a aposentadoria ao investigado quando a conclusão do PAD não observar prazo razoável. Gente, primeiro ponto. Essa lei do Estado da Bahia, 6677, traz uma previsão muito semelhante ao que existe na Lei 8.112, que diz que o servidor público que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Então, o primeiro ponto é esse: existe simetria. A lei do Estado da Bahia trouxe uma previsão muito semelhante ao que a lei federal traz em relação ao tema. E essa lei federal ela é constitucional, assim como a lei estadual aqui também é, porque não existe discricionariedade da administração de optar por aplicar ou não a penalidade. Então, essa penalidade ela deve sim sempre ser aplicada, e não existindo essa discricionariedade, não é possível você permitir que o servidor se utilize de algum subterfúgio para não receber a penalidade. Que subterfúgio é esse? Pode ser, por exemplo, o servidor que percebe que vai ser punido com demissão, ou que vai sofrer alguma punição, outra qualquer que seja muito gravosa, e aí ele prefere pedir a exoneração para não receber a pena de demissão, que pode ter efeitos piores. Então, isso é possível não. Só que, por outro lado, gente, se esse PAD não obedecer a um prazo razoável, aí também não é possível que a vida desse indivíduo seja prejudicada indefinidamente. Então, por exemplo, imagina que o indivíduo já chegou no tempo de se aposentar, mas ele tem um PAD que está sendo processado, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada desse PAD finalizar. E aí, nesse caso? Nesse caso, esse indivíduo ele pode sim se aposentar. Inclusive, a STJ tem tese nesse sentido, é a tese número 6 da edição 141 do Jurisprudência em Teses. Em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão do PAD, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado. Então, perfeitamente possível. Próximo julgado do dia é bem grande, foi inserido no Código de Processo Civil e se trata aqui da ADI 5492 e 5737. Essas ADIs, elas impugnaram muitos dispositivos do Código de Processo Civil quando ele ainda era novo. Até hoje tem gente que fala novo Código de Processo Civil, e esse novo Código de Processo Civil está fazendo já 10 anos praticamente. Estamos em 2023 e ele é de 2015. E isso para mim é sinal que a idade está batendo, porque o meu TCC, ou melhor, a minha monografia na graduação, foi sobre o princípio da cooperação no anteprojeto do CPC, do novo CPC. E foi um evento até um pouco traumático, porque ainda existia um estigma, ainda não se falava sobre isso, cooperação processual, e eu dei o azar de pegar 2 juízes super retrógrados na minha banca e que esculacharam, disseram que isso de cooperação não existia, que, enfim, aquilo tudo era fantasioso. Enfim, vida que passa hoje em dia é um tema batido, cooperação processual está aí no CPC, mas vamos para o julgado, que é o que interessa. Como eu já disse, foram vários dispositivos impugnados. E aí eu vou tratar de um por um, então não adianta eu ler aqui um destaque específico, eu vou ler o destaque de cada um daqueles dispositivos. Então vamos lá, primeiro dispositivo impugnado foi o artigo 46, parágrafo 5º, que determina que a execução fiscal
será proposta no foro do domicílio do réu, no da sua residência ou no lugar em que foi encontrado. Só que imagina, por exemplo, que é um município, vamos lá, é um município de Quixeré, no interior do Ceará, e esse município de Quixeré está propondo a execução fiscal contra uma pessoa que mora na cidade de São Paulo. E aí eu te pergunto, por esse dispositivo, o município vai ter que propor a ação lá no estado de São Paulo. Então, fora do seu território e fora do estado também. Isso daí é constitucional? O STF deu uma interpretação, conforme a Constituição, esse dispositivo, para determinar que a competência deve ser definida nos limites territoriais do respectivo ente federado ou do DF. Então, nesse caso, essa ação terá que ser proposta dentro do estado, não pode ser no estado de São Paulo, por exemplo. Próximo dispositivo impugnado é o artigo 52, parágrafo único, que determina que, se o estado ou DF for demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do fato que originou a demanda, no da coisa ou na capital do respectivo ente federativo. E aqui mais uma interpretação conforme a Constituição. Então, veja só, se o Estado for o demandado, então você vai propor uma ação em face do Estado. Você pode propor na capital do ente federado, no foro do local da coisa, no foro da ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, ou no seu próprio foro, no seu foro enquanto autor. A questão é, aqui você também restringe isso ao território do ente. Então, por exemplo, se for uma ação em face do estado do Ceará, você não vai demandar contra o estado do Ceará lá de São Paulo, mesmo que seu domicílio seja em São Paulo. Mas, por exemplo, se você mora na cidade de Quixeramobim, interior do Ceará, você pode propor a ação em Quixeramobim, nenhum problema. Seu domicílio, enquanto autor, vai definir a competência, mas esse domicílio tem que ser um domicílio dentro do estado. Próximo dispositivo impugnado foi o artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2, que determina que, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, por ordem do juiz dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de requisição de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Então, aqui é o ponto impugnado, agência de banco oficial. Então, de fato, só pode ocorrer esse depósito de RPV em banco oficial, isso é constitucional? STF entendeu que não, é inconstitucional a obrigatoriedade de os depósitos de valores de RPV serem realizados somente em bancos oficiais. Então, quais foram aqui os fundamentos? Princípio da eficiência administrativa, livre concorrência, livre iniciativa e, além disso, um cerceamento da autonomia, tanto das justiças estaduais, dos entes federados, etc., de definir os critérios para a seleção daquela instituição bancária onde será realizado o depósito dos valores a título de RPV. Então, desde que hajam critérios claros, específicos e se obedeça a todos os regramentos. Então, aqui a gente iria falar, por exemplo, de uma licitação, etc. É sim possível que esse depósito seja feito em instituições financeiras que não são bancos oficiais. E aí, nesse mesmo sentido, também foi a declaração da inconstitucionalidade do artigo 840, inciso 1, que diz que serão preferencialmente depositados as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco no qual o Estado ou DF possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz, mesma lógica, né? Mesma lógica. Então, aqui também se declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, no sentido de que não necessariamente deve esse depósito ser realizado em banco oficial. Gente, lembrando que banco oficial é aquele banco público, né? Então, aqui, por exemplo, Caixa Econômica Federal, melhor exemplo de banco oficial.
Então, essa decisão nada mais diz do que os bancos privados não podem ser preteridos em face dos bancos públicos. Basicamente, é essa a ratio decidente. Próximos dispositivos impugnados foram os artigos 9º, parágrafo único, inciso 3, e o artigo 311, parágrafo único, todos aqui do CPC de 2015. O que diz o artigo 9º? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. Inciso 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311. E o inciso 3. A decisão prevista no artigo 701, que é aquele artigo que diz que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução da obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então, esse foi o primeiro dispositivo impugnado, que basicamente permite uma decisão do juiz sem contraditório prévio. E o segundo dispositivo impugnado foi o 311, parágrafo único, que trata aqui o artigo 311 sobre a tutela de evidência, que é aquela em que é concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. E aí, quando que isso é possível? Temos 4 possibilidades. Quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgado repetitivo ou súmula vinculante, quando se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, causa em que será decretada a entrega do objeto custodiado sob cominação de multa, e a hipótese 4, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu não se oponha com prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, temos aqui essas 4 hipóteses, e nas hipóteses 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente, é isso que diz o parágrafo único, que são quais? A hipótese em que a alegação de fato pode ser comprovada documentalmente, e existe aqui tese firmada em súmula vinculante ou em tese ou em recurso repetitivo, e o segundo é aquele tal do pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, nesse caso aqui do pedido repercussório e do caso em que há uma comprovação simplesmente com base em documentos e há uma tese vinculante naquele sentido, então, nesses 2 casos, o juiz pode decidir liminarmente. E aí, basicamente, todos esses dispositivos foram questionados a constitucionalidade, e o grande argumento era de que havia aqui uma quebra do princípio do contraditório. STF concordou com isso? Não, o STF não concordou. Esses dispositivos são constitucionais e aqui há uma postergação do contraditório razoável e proporcional. Realmente são casos muito específicos. A regra no Código de Processo Civil de 2015 é a de um contraditório muito amplo. Inclusive, esse código teve grandes avanços em relação ao Código de 73, trazendo disposições que, inclusive, trouxeram alguma animosidade. Na época era muito comum, muitos juízes dizendo que esse era um código para advogados, que, enfim, trazendo ali considerações que realmente, com o tempo, foram se tornando infrutíferas. Se demonstrou que, basicamente, a maioria dos questionamentos eram reacionários e não tinham ali grande fundamentação. E, de fato, o CPC de 2015 trouxe um grande processo, tanto em termos do princípio da colaboração processual, quanto em uma valorização do contraditório real e etc. Próximo dispositivo que foi questionado foi o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3, que determina que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, aí o inciso 1,
contrária e súmula ou jurisprudência dominante no STF, e o inciso 3, que é o que está sendo impugnado, tenha reconhecido a inconstitucionalidade tratada da lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, basicamente, se o acórdão entrou em um ponto acerca da inconstitucionalidade de determinado tratado, de lei federal, etc., então, caso uma das partes interponha o recurso extraordinário, a repercussão geral já estará presumida. E aí? Isso é algo, essa previsão, melhor dizendo, ela é constitucional ou inconstitucional? A STF entendeu que é uma previsão constitucional, nenhum problema, especialmente pela necessidade de uniformizar a aplicação da lei federal em todo o território nacional. Então, se o tribunal ACO ele adentrou em aspectos acerca da constitucionalidade de um determinado ato, ou melhor dizendo, da inconstitucionalidade de um determinado ato, lei, então, de fato, existe uma repercussão geral que pode ser presumida. Os próximos dispositivos impugnados foram o artigo 985, parágrafo 2º, e o 1040, inciso 4º do CPC. O 985, parágrafo 2º diz que aqui trata sobre incidente de resolução de demanda repetitiva, tá, gente? Ele diz que se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos sujeitos da regulação da tese adotada. Em resumo, se vincula aqui a administração ou prestador de serviço, enfim, a tese que foi fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. E o artigo 1040, inciso 4, diz que publicado o acórdão paradigma, e aqui trata de julgamento de recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo, tá? Então, o primeiro trata sobre o incidente de resolução de demanda repetitiva e esse segundo dispositivo trata sobre julgamento de recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo. Aí, nesse segundo caso, o que diz o artigo 1040? Que, publicado o acórdão paradigma, se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Então, basicamente, a conclusão aqui é muito semelhante. É uma conclusão de que, havendo um julgado repetitivo, seja esse julgado através de incidente de resolução de demanda repetitiva ou através de recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo, haverá uma vinculação da administração pública à tese, tanto da administração quanto também daquele ente que é autorizado, permissionário, concessionário, etc., de serviço público. Ele vai ter que se sujeitar à tese vinculante firmada. Isso é constitucional, gente? Constitucionalíssimo. Perfeitamente constitucional. E o STF entendeu, inclusive, que isso traz uma maior efetividade ao cumprimento da decisão judicial e, ao mesmo tempo, isso densifica direitos garantidos constitucionalmente. Então, gente, basicamente, o que foi declarado inconstitucional aqui, em todo esse julgado? A questão do banco oficial, não é possível restringir a possibilidade de aplicação de RPV, por exemplo, em banco oficial. Isso daí foi julgado inconstitucional. E o outro dispositivo, ou os outros dispositivos que tiveram interpretação conforme a Constituição, foi primeiramente aquele dispositivo que determinava a possibilidade da execução fiscal ser proposta no domicílio do executado, independentemente de onde esse executado morasse dentro do território nacional, de qual era o ente que estava propondo. Então, a interpretação conforme a Constituição foi no sentido de que sim competente o foro do domicílio do executado, mas dentro do limite do Estado federativo que está propondo aquela execução fiscal. E o segundo dispositivo, aqui na mesma linha, é o 52, parágrafo único do CPC, que diz que, dentre outras possibilidades, o domicílio do autor é competente nas ações em face do Estado, DF, municípios, etc.
E a interpretação aqui, conforme a Constituição, também foi para limitar isso ao território do ente federativo, então ao território do Estado. Então, basicamente, não seria possível, através dessa interpretação, que o Estado do Ceará seja demandado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Não, aí, nesse caso, não vai ser possível. O indivíduo mora em Santa Catarina, mas a ação vai ter que ser proposta no Ceará. Agora, se ele mora dentro do estado do Ceará, ele vai poder propor em qualquer das cidades, desde que seja a cidade do seu domicílio. Basicamente isso que se entendeu. Próximo julgado do dia trata da Lei 12.844 de 2013 e o destaque desse julgado ficou da seguinte forma: referendou-se liminar, devendo permanecer suspenso o dispositivo legal que presume a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente quando as informações prestadas pelo vendedor estiverem devidamente arquivadas na instituição legal autorizada a realizar a compra de ouro. Basicamente, gente, esse dispositivo, o artigo 39, parágrafo 4º da Lei número 12.844 de 2013, traz uma norma que foi entendida como exacerbadamente favorável ao indivíduo que adquire ouro, mesmo que esse ouro seja potencialmente um ouro ilegalmente extraído. Então, o que esse dispositivo diz? Que é presumida a boa-fé daquela pessoa jurídica que ela adquiriu o ouro, desde que as informações prestadas pelo vendedor do ouro estejam devidamente arquivadas na instituição legal autorizada a realizar a compra e venda. Isso daí acaba, de fato, trazendo norma pouco protetiva ao meio ambiente, porque você presume ali uma relação jurídica válida, uma relação jurídica de boa-fé, mesmo que no determinado caso concreto existam fundadas suspeitas de que esse ouro tem origem ilegal. Então, é uma norma pouco protetiva ao meio ambiente e por isso foi declarada inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e sistema de captação da poupança popular, bem como sua competência exclusiva para fiscalizar o setor de seguros, leis estaduais que dispõem sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção patrimonial contra riscos. Então vamos lá. A Lei número 20.894 de 2020 do Estado de Goiás e a Lei 9578 de 2022 do Estado do Rio de Janeiro previram a criação de associações de socorro mútuo. E qual era o objetivo dessas associações? Era organizar e intermediar o rateio e divisão de despesas certas ocorridas pelos seus associados. Então, basicamente, os associados pagavam uma prestação a essas associações e essas associações acabavam meio que segurando essas empresas, essas pessoas, em relação a seus riscos patrimoniais e etc. Eram as associações de socorro mútuo, né, basicamente. Gente, o que é isso? Alguém consegue me dizer qual o nome desse contrato? Isso é um contrato de seguro, né? Isso é basicamente um contrato de seguro. Então, se criou aqui a nível estadual associações que são verdadeiras seguradoras, mas que não estão vinculadas a todo o setor, a toda a regulamentação que é inerente a uma seguradora, uma instituição financeira. Então, gente, isso é constitucional? Não, né? Isso é oferta irregular de seguro. Isso é inconstitucional, de fato, e por isso essas leis assim foram declaradas. Próximo julgado do dia foi inserido no Estatuto do Desarmamento, Lei número 10.826 de 2003, e é uma tese fixada na ADI 7252 do Tocantins, que ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violação à competência privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo para os vigilantes de empresa de segurança privada. Por que essa lei é inconstitucional, gente? Que lei foi essa? Essa lei
é a Lei 3960 de 2022 do Estado do Tocantins, e essa lei é inconstitucional porque se trata de uma matéria que deve ser regulada a nível nacional. Então, lá no artigo 21, inciso 6º, se determina que é competência privativa da União legislar sobre material bélico. E já existe uma legislação nacional sobre o tema, né? É o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, e ela não traz essa presunção do risco da atividade de vigilante de forma a permitir, já de forma ampla e restrita, o acesso desses vigilantes à arma de fogo. Não é assim que a legislação nacional o traz e, de fato, a legislação estadual não pode inovar acerca desse tema, porque a regulação deve ser a nível nacional. E não é a primeira vez, né, que o STF decide, né, dessa forma. Um exemplo foi a DI 7188, que tratou sobre a lei do Estado do Acre, que tinha uma previsão muito semelhante, julgado em 2022 e que também saiu um informativo de número 1069 do STF. O último julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é incompatível com a Constituição Federal de 88 por violar a competência da União para definir os princípios básicos a serem seguidos na execução dos serviços notariais e de registro, norma estadual que objetiva regulamentar a forma de provimento de suas serventias extrajudiciais, fixando regras do concurso para ingresso e remoção dos respectivos cartórios. A lei impugnada aqui é a Lei Complementar 539 de 88 do Estado de São Paulo, e basicamente essa lei regulamentou a forma de provimento de suas serventias extrajudiciais e trouxe regras de concurso, ingresso, de remoção e etc. dos respectivos cartórios de forma diversa daquilo que está previsto a nível nacional na Lei 8935 de 94. E aí, isso é constitucional? Não, isso não é constitucional. O que essa lei trouxe? Ela trouxe, por exemplo, que os candidatos que já desempenhavam a atividade funcional pertinente à área de notas e registros teriam benefícios em relação aos demais candidatos. Aqui só um exemplo, mas ele trouxe outros pontos, né, que divergem da legislação nacional. Então, gente, isso é inconstitucional, contraria a competência da União, que está prevista no artigo 236, para definir princípios básicos a serem seguidos na execução de serviços notariais e de registro, artigo 236 da Constituição Federal, tá? Contraria a Lei 8935 de 94, que é a lei federal que trata sobre o tema, e contraria também a Resolução 81 de 2009 do CNJ, que também tem por finalidade uniformizar esses certames de provas e títulos para outorga de declaração de serviço notarial e de registro. Então, temos aí também uma resolução do CNJ que unifica esses certames e, de fato, uma lei estadual não pode contrariar aquilo que é previsto nacionalmente acerca do tema. E, meus amigos, por hoje foi isso. Agradecer a você que ouviu até o final. Não deixem de se inscrever nos nossos canais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br e vir finalmente fazer parte do Clube da Lei. E também aquele convite muito especial, fique atento para o pré-lançamento do Mapa do Aprovado, vai acontecer muito em breve, possivelmente no dia 3 de junho, então aproveita essa oferta de pré-lançamento com preço muito especial para participar desse curso que com certeza vai te ajudar a organizar o teu dia de estudo, a trazer estratégia para aquilo que tu está fazendo e a te dar autonomia também, porque eu acho que isso é o mais importante. É o estudante aprender de que forma ele consegue se moldar de acordo com as necessidades que vão aparecendo no dia a dia. Então, o nosso objetivo não é lhe tornar refém da legislação integrada, refém de um coach, de um mentor, nada do tipo. Não, o nosso objetivo é te ensinar como é que você, com autonomia e independência, vai organizar o seu próprio plano de estudo de forma adequada, estratégica, etc. Então, vem fazer parte também do Mapa do Aprovado, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço vocês e até a próxima.